noite a todos, aos vereadores, aos funcionários desta casa. Boa noite a todos e boa noite ao pessoal que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 19ª legislatura, em 1º de junho de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfolga Magui. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 105 de 2026, recebemos do Executivo Municipal resposta aos requerimentos 011, 013 e 015/2026. Ofício especial, CACONDE, 20 de maio de 2026. Senhor Presidente, convite para a segunda Agritur, Feira da Agricultura e Turismo de CACONDE. Prezados, é com satisfação que encaminhamos a essa Igreja Casa Legislativa o convite para participarem da segunda Agritur, Feira da Agricultura e Turismo de CACONDE, que será realizado nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de junho de 2026, no município de CACONDE. O evento tem como objetivo fortalecer a agricultura, o turismo e a cultura local, promovendo a integração entre o setor produtivo e a comunidade regional. A cerimônia oficial de abertura acontecerá no dia 3 de junho de 2026, às 20 horas, nas imediações do Ginásio de Esportes Marcelo Ribeiro, localizado na rua Washington Wilson de Ângelo, número 273, Jardim Santa Lúcia. Nos dias subsequentes, 4, 5, 6 e 7 de junho, a programação contemplará atividades culturais, exposições, atrações artísticas, ações voltadas ao agronegócio e turismo, bem como demais atividades vinculadas à proposta do evento, com funcionamento a partir das 9 horas. Será motivo de grande honra contar com a presença e participação dos novos vereadores. Colocamos inteiramente à disposição para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de CACONDE. Senhores vereadores e vereadora, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de CACONDE perdeu uma ação trabalhista para o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Ribeirão Preto e região, que visa indenizar 125 empregados no valor de R$ 1.935.216,68. Cabe esclarecer que foram incluídos os empregados dos setores de limpeza, lavanderia, cozinha, recepção, manutenção, administração e técnicos auxiliares de enfermagem que, por absoluta falta de recursos financeiros desta instituição, não receberam a diferença do piso salarial e cesta básica estabelecidos nas convenções coletivas, correspondente ao período de 2019 a 2023. A partir do segundo semestre de 2023, a situação foi regularizada. Desta forma, solicitamos, na medida do possível, sermos contemplados com recursos das emendas parlamentares municipais para custeio, visando a manutenção do atendimento. Atenciosamente, Ana Lúcia Ribeiro do Vale Silva, provedora. Indicação 132 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a instalação de semáforo no cruzamento da rua Washington Luiz com a rua Benedito de Oliveira Santos, nas proximidades da agência dos Correios. Indicação 133 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a substituição dos vasos de plantas existentes no canteiro central da Avenida Liberdade por espécies de pequeno porte e vegetação rasteira. Indicação 134, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a implantação de lombadas nas ruas Tupis e de Janira Moto Silva. Indicação 135, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a implantação de redutor de velocidade e reforço de sinalização de trânsito na estrada vicinal Carmen Fernandes Neves, CACONDE, Muzambinho, nas proximidades da ponte, perto da propriedade do Rostani, e em frente à chácara dos Santos Reis, trecho recentemente asfaltado. Indicação 136,
de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a implantação de redutores de velocidade, instalação de semáforos e melhorias na sinalização de trânsito ao longo da Avenida Sampaio Vidal. Indicação 137, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a pintura e revitalização da pista de caminhada localizada na Avenida Brasil, bem como a instalação de placas alertando sobre a presença de animais silvestres na região. Indicação 138, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a implantação de redutores de velocidade e intensificação da sinalização de trânsito na Rua Santo Antônio. Indicação 139, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a implantação de redutores de velocidade e melhoria da sinalização de trânsito em toda a extensão da Avenida Brasil. Indicação 140, de autoria do vereador Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a manutenção da iluminação pública na Rua Celso Soares Barbosa, no entorno à sede do Projeto Guri, antiga Casa de Cultura e Cidadania. Indicação 141, de autoria do vereador Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a implantação de um redutor de velocidade na vicinal Carmen Fernandes Neves, sentido Muzambinho, aproximadamente 1 km após a padaria do Pepeu. Recebemos com pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação o requerimento 016, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre as providências adotadas para a implantação das leis federais números 13.935 de 19 e 14.819 de 2024, que tratam, respectivamente, da prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica e da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. Requerimento 017, de autoria do vereador Richard, requerendo ao senhor prefeito informações sobre previsão de conclusão das obras de recapeamento asfáltico na Travessa Porto Alegre. Requerimento 018, de autoria do vereador Richard, requerendo ao Poder Executivo informações sobre o processo administrativo número 0071 de 2026, inexigibilidade número 004 de 2026, referente à contratação da empresa Cowboy 2.0 Produções Artísticas para a contratação de show da dupla João Nelore e Texano na segunda Agritur. Emoção número 5 de 2026, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro e demais, de pesar pelo falecimento do senhor Paulo José de Faria. Recebemos também, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 1 de 2016, do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que declara de utilidade pública União Esporte Clube do município de Caconde, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos reunir amanhã, dia 2 de junho, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça, amanhã, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal. Então, as duas comissões, no mesmo horário, amanhã, às 9 horas, para reunião em conjunto. Passamos à tribuna livre. Não havendo inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos, em única discussão e votação, o requerimento 016, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre as providências adotadas para a implementação das leis federais 13.935 de 2019 e 14.819 de 2024, que tratam, respectivamente,
da prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica e da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. O requerimento conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, requerimento 017, também de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a previsão de conclusão das obras de recapeamento asfáltico na Travessa Porto Alegre. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 018/2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o processo administrativo número 0071 de 2026 e inexigibilidade número 0004/2026, referente à contratação da empresa Cowboy 2.0, Produções Artísticas, para a contratação de show da dupla João Nelore e Texano na segunda Agritur. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, a moção 5 de 2026, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro e demais, de pesar à família do senhor Paulo José de Faria. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem do dia da próxima sessão, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 1 de 2026, do Legislativo, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que declara de utilidade pública o União Esporte Clube do município de Caconde, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim. Só isso. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, bom, os nossos requerimentos foram encaminhados. Alguns, na verdade, todos eles são importantes, de áreas diferentes. E a gente vai aguardar as respostas, principalmente a questão de implementação da legislação federal sobre apoio psicológico dentro das escolas, mas dentro do sistema que tem sido adotado pelas leis federais recentes. Mas queria deixar o pedaço aqui de fala para, primeiro, agradecer aos colegas que a gente conseguiu avançar com o projeto de utilidade pública, que vai ser muito importante, que vai semana que vem ser votado. Mas queria dizer mais sobre o que a gente está sendo colocado, até como um momento de reflexão das últimas semanas que a gente tem vivido aqui, e acho importante, enquanto Câmara, a gente se preocupar com relação a isso. Eu acho não, é uma das funções nossas, enquanto vereadores, na lei orgânica consta isso, no regimento nosso, que a primeira competência nossa, ela é a fiscalizatória, ela é soberana. A concepção do Poder Legislativo, ele nasce com essa função, inclusive, de representação pública, com a finalidade de fiscalização, depois propositura, enfim. E, como já disse, em muitos momentos, eu exerço isso com dignidade. Eu, por princípio, não consigo
não pensar nas coisas e tentar colaborar. E também chamar a atenção quando for necessário de chamar a atenção. E, portanto, me coloco em risco toda vez que estou aqui no plenário, ou toda vez que eu estou na rua, ou toda vez que eu abro a boca publicamente. Mas sei da responsabilidade que essa voz que foi me concedida pela população cacondense pela segunda vez, e, portanto, eu tenho essa responsabilidade de fazer isso sempre. Caso contrário, seria omisso. Caso contrário, não seria digno de estar aqui sentado. Então, digo isso porque sei e sou muito maduro o suficiente para lidar com as questões públicas e com as contradições, com as críticas, e com o debate das ideias. E eu já perdi muitos embates aqui nesse plenário, mais perdi do que ganhei, mas em nenhuma vez eu deixei de expor minhas ideias. Então, eu lido com a derrota e com a vitória com a mesma serenidade, né? Então, na última gestão, o prefeito tentou, de diversas formas, me atacar diretamente ou indiretamente. Tive amigos meus que tivemos que buscar a dignidade dele na justiça, que teve o salário cassado à época, uma humilhação pública, comprovada na justiça. Eu tive minha carteira da ordem pelo prefeito passado, tentativa de cassar também, de maneira vergonhosamente errônea, porque usou a máquina pública para fazer aquilo e perdeu também, porque não tinha nada e não vai ter nada. Então, assim, eu estou acostumado com esse tipo de coisa. Infelizmente, mostra... Mas eu achei que tinha ficado naquele grau de imaturidade, como o último prefeito era, imaturo mesmo. Agora, o nosso atual prefeito tem um grau de maturidade um pouco mais severa, talvez, vamos dizer assim. Ele, em vez de focar nas questões públicas, ou seja, no debate das ideias, se é bom, se é ruim, se é legal ou ilegal, ele, de uma maneira muito agressiva, covarde, que eu ouvi muito na rua, numa deslocada aventura semana passada, porque ele tinha que estar dando esclarecimentos públicos e não fazer oba-oba, e diversos absurdos que foram falados, preocupantes, inclusive, eu estive no meio das falas dele. E não me importa estar no meio da fala dele, porque a gente é homem público. O problema é quando transcende a questão pública e vai para a questão privada. E aí é muito ruim. Muito ruim porque as pessoas não têm esse mesmo espaço de defesa. Isso é perverso. Eu nunca fiz isso, não faria isso, não faço isso, não é o meu perfil. Mas parece que é o dele. Tive meu pai, a sua honra e a sua história questionada ao vivo por um prefeito muito preocupado com a cidade, dizendo, inclusive, que meu pai não trabalha, que o meu pai que tem um comércio na praça há muito tempo e a vida toda trabalhou. Um dos argumentos dele para eu ser contra o deslocado também razoável projeto da praça era que meu pai não trabalha. Por isso que eu estava defendendo, inclusive, por causa do bar e tal. A gente chegou nesse nível, presidente. A gente chegou nesse nível. E, ao mesmo tempo, o mesmo prefeito não explica nada, não demonstra nada, até porque ele não tem o conhecimento de nada da administração da qual ele administra. E não tem como falar. Ele pode supor coisas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Faz um ano que a gente está esperando as coisas acontecerem e não sai. É um monte de galhofa saindo da boca. Eu vou sanar a água amanhã, vou contratar a empresa para... Vou terceirizar a estrada amanhã, já estão 6 meses. Eu vou fazer isso amanhã. Ou seja, é bom de conversa e a realidade impõe uma triste derrota para ele todo dia. E não é torcer contra, é só a realidade impondo as coisas, porque ele não conhece a máquina pública, não sabe o procedimento das coisas públicas. Então, eu digo isso porque é muito triste a gente lidar com isso, muito triste. Mas isso não abala a questão que é o principal ponto que a gente está aqui, fiscalizar. Então, eu comunico aos colegas, por exemplo, que ontem eu tive a confirmação hoje, que eu impugnei 2 lotes do leilão que ocorreria semana, sei lá, acho que semana que vem. Um, que é o principal, o lote que vende o Corolla do carro da prefeitura. Uma que ele comprou um Corolla novo, um carro
todo mundo conhece, caro e duradouro, independente de qual utilização que se destine. É um tanque de guerra aquele negócio. No meio de uma crise financeira, porque diz que não tem dinheiro para as coisas, mas para comprar o carro novo, ele teve. E sendo que o outro era super seminovo, né? O problema disso é que não há um laudo, ou pelo menos no site não existia um laudo mostrando o porquê que eu estou vendendo aquilo. Porque a venda ela tem que acontecer que se o bem está deteriorado e sem uso, praticamente, né? Ou a gente está podendo ter dinheiro para rasgar? Eu acho que não. E continua. Tudo bem que leilões a gente não lida com valores de mercado exatamente, mas o duro é jogar muito mais para baixo sem a justificativa. E aí eu impugnei com essa justificativa. Como é que um carro semi muito novo, que é de 2021, 2022, está na tabela FIFA por 110, 120 mil e no leilão está por 70 mil reais? 40, 50 mil de diferença. Qual que é a justificativa para isso? Um bem zero. Ou tem que mostrar o porquê que ele está deteriorado. O que é? O motor está fundido? O que é o que está acontecendo com esse carro? A gente precisa estar explicando. No edital, o bem está como bem usável, né? Porque se tivesse estragado, o bem está estragado e, portanto, estou vendendo. Mas lá não está. Então, fiz essa impugnação. Hoje foi me confirmado que foi impugnado. Vamos aguardar a apuração. E também todos os apetrechos do nosso combalido aquário. Todos os apetrechos que estão lá dentro, sem nenhuma questão razoável, estava sendo vendido por 5 mil reais. Tem coisa para dedéu lá dentro. Seja para sucata, seja para reutilizar de fato. 5 mil. Sem nenhum laudo. Pelo menos o laudo não estava no site. São algumas questões que a gente precisa ter consideração, enquanto homens públicos. As decisões públicas precisam ser questionadas. Por que compramos um carro? Precisava? E por que estamos vendendo um abaixo da FIP? Tanto assim? Precisa? Deixa a pergunta. E fora outras coisas que o prefeito vai deixando fazer. Isso é só um pouco do que a gente vem levantando e vem questionando. E arremato, presidente, para dizer que, ao contrário do que ele sempre fala por aí, a gente tem visto que a população está desgostosa com a situação. Inclusive com a decisão dele translocada, agressiva, de derrubar a praça, porque é isso que se trata. Pelos meus vídeos que foram publicados, que realmente demonstram ali um indício, porque não é só uma prova unilateral, mas temos um grande indício de defesa popular por um bem público e contra a ideia do prefeito, isso em todas as postagens, todas elas. Houve uma comoção cacondense em defesa, de gente, inclusive, que eu nunca tive contato e apoio, pessoas da igreja, pessoas da periferia da cidade, do centro, da roça. É unânime um negócio desse. Na rua, pessoas que apoiaram ele vieram falar, olha, cara, parabéns pela coragem, porque como é que esse cara está fazendo isso? Na rua, inclusive, aquele dia que eu te encontrei, presidente, um carro me parou e falou, cara, o que é isso? Como é que ele mexe com o teu pai? Um homem honrado que acorda às 5 horas da manhã com um câncer para tratar. E ele me fala um negócio daquele ao vivo, que teu pai não trabalha. Então, é isso. Temos apoio popular, temos a lei do nosso lado, e logo, logo, temos, inclusive, arquitetos e pessoas técnicas trabalhando em defesa do tombamento da praça. Ele tentou uma coisa, vai receber outra. A cidade será preservada. A igreja será preservada. A história da cidade será preservada. E ele terá o poder limitado adequadamente ao que ele merece. Decidir as coisas democraticamente, dentro da lei. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Aproveitando a fala do meu colega Richard, que até é comum eu sempre falar assino embaixo o que ele está falando, mas questão mesmo de, coincidentemente, a gente acaba concordando com algumas coisas que ele coloca em pauta. E como ele falou, rede social, realmente eu também fui procurado por várias pessoas, inclusive comentários no post dele também vieram fazer para mim,
que não concordam com essa planejada revitalização que o prefeito quer fazer na Praça do Coreto, né? E a gente, aqui, como representante público, eu tenho obrigação também de estar passando a opinião, né, das pessoas que me procuram, né, dos munícipes, e que, coincidentemente, essa opinião dos munícipes coincide com a minha, né? Como eu falei, com o que o Richard está colocando aí em pauta. E queria aproveitar o espaço aqui da Câmara para deixar bem claro, né? Eu não estou contra o prefeito, né? Muito pelo contrário. Pessoalmente, ele sempre me tratou muito bem. Politicamente, ele cumpriu aquilo que ele me falou que faria, né? Que me receberia em todas as secretarias. Estou sendo bem atendida, conforme ele veio aqui e falou que a gente seria, independente de ser oposição ou não. Então, sempre faço questão de falar isso. Eu tento ser, apesar de ouvir, né, de vários políticos que imparcialidade na política não existe, mas eu tento ser, ao máximo, não sei até quando eu vou conseguir, mas eu tento ser imparcial. Eu não tenho rabo preso com ninguém, é até feio falar isso, mas é a forma mais clara de deixar isso evidente. Eu não devo nada para ninguém, não tenho medo de um lado que trabalhou comigo, que é o lado de um opositor, né, de um outro prefeito, que eu tenho uma admiração, tenho uma gratidão imensa. Também não tenho nada contra o prefeito. Então, assim, eu trabalho para o povo. Eu estou nessa cadeira, estou hoje, amanhã não sei se estarei, né, que é temporário, mas eu estou aqui para representar a população. Doa a quem doer, né? Sempre deixo claro até para os meus colegas, apoio os meus colegas, mas amanhã, se a gente divergir em alguma coisa, né, que algum colega meu que fizer ou querer fazer e eu estiver contra, eu vou falar, politicamente estou contra. Isso não quer dizer que eu vou virar inimiga, né? Então, a gente tem que ter, sim, opinião, e é isso que eu tento fazer aqui. Agora, a gente sempre ouve, sempre críticas, Beth está jogando dos dois lados. Eu não estou jogando de lado nenhum. Quando o prefeito está correto em alguma coisa que a população se demonstra a favor, e eu sou porta-voz da população, eu vou estar a favor do prefeito, né? E se ele estiver fazendo alguma coisa, como é o caso agora dessa revitalização que ele quer fazer na Praça do Coreto, a população está contra. Coincidentemente, eu também estou contra. Então, eu vou, sim, ser contra, né? Não quer dizer, ele falou também, acho que na live lá, né, ficou subentendido que era só o Richard que estava contra ele. Não, nessa questão da praça, da revitalização, eu também estou contra. Não contra a pessoa, né, do prefeito, mas contra essa atitude. Assim também como eu estive contra quando quis fechar a escola na zona rural, quando quis tirar um período da escola no bairro São José, né, quando quis mexer na prainha, tudo aquilo que for contra o que eu acho que é melhor para a cidade, melhor para a população, quando tiver contra o que a população traz até mim, eu serei contra, doa a quem doer. Respeito imensamente o prefeito, sou grata pela maneira que ele sempre me tratou, como eu deixo evidente aqui, mas o que eu sou contra, eu abro a minha boca, eu não sou omissa, nunca serei. Prefiro entregar o meu cargo do que ser omissa e concordar com tudo. Não. E quando ele estiver certo, eu também vou falar e vou defender. É assim que eu sou e é assim que eu vou levar. Então, só para reiterar o que o Richard falou ali, realmente, a população não quer essa revitalização e, onde for necessário eu somar para que isso não aconteça, entre outras coisas também na nossa cidade, eu não sou mosca morta, eu não sou omissa, não serei. Então, pode contar comigo, Richard, o que for estiver movendo, assino embaixo, sempre que tiver essa coincidência aí de pensamento e de opinião. Bom, encerrado esse assunto, só queria falar rapidinho sobre essas indicações que eu fiz, que hoje estão voltadas mais que nunca para o trânsito da cidade, que é realmente preocupante. Eu queria só destacar e pedir, né, aqui pela Câmara, pedir encarecidamente para o setor, para a Secretaria de Trânsito da nossa cidade. Até queria agradecer que estão trabalhando bem, vi algumas lombadas que foram feitas ali próximo do cemitério Parque dos Espelhos, que eu passo ali diariamente, várias vezes por dia, né, que é caminho que eu vou para a rádio, colocaram aquela lombada, pintaram ela, então, assim, ali está maravilhoso, né, deu uma boa amenizada. Ali na saída também, para Muzambim, próximo da padaria do Pepeu, também aquela lombada ficou boa. Enfim, são medidas necessárias. Eu queria frisar só alguns pontos que eu voltei a fazer. Eu tinha feito essas indicações no ano passado, voltei a fazer agora, né, para reforçar. Aquela rua Santo Antônio, né, a rua que tem a rotatória ali, que desce próximo, subindo no hospital tem a rotatória e tem aquela descida para a rua Santo Antônio. Ali está proibida a descida, só é permitida a subida. E muitos estão descendo ali, né, inclusive de moto, em alta velocidade, durante o dia todo, até a noite. Então, assim, ali, infelizmente, a gente fica esperando que aconteça alguma coisa ruim para que
seja tomada providência, como aconteceu lá, próximo da padaria do Pepeu, lá no Redentor, né, que é onde fizeram agora a lombada, fizeram abriram ali na avenida, colocaram o redutor. Enfim, não precisa acontecer, né, pelo amor de Deus, para poder tomar atitude. Então, na rua Santo Antônio, ali é um perigo, um risco eminente. Eu já pedi ano passado, como eu falei, estou pedindo novamente, e peço ao Departamento de Trânsito, por favor, providência na rua Santo Antônio, antes que aconteça alguma coisa grave ali, que vai acontecer. Está até demorando. Então, por favor, providência. E o outro trecho também, ali na Avenida Brasil, ali atropelamento constante de animais, as pessoas fazem caminhada ali, então precisa de redutor de velocidade, precisa de sinalização, está complicado. Então, são esses 2 trechos. E o último local também que já faz tempo que a gente está pedindo, uma moradora, Daniela Miranda, me pede, a gente já foi, que meus colegas vereadores já estiveram lá com o Cristiano, indo para Muzambinho, ali, subida antes do Rostânia um pouco, onde fizeram aquele novo asfalto, um desnível que tem ali, tem uma ponte, um lugar extremamente perigoso, a lombada é muito baixa, passam voando ali, então vai também, fatalmente, acontecer alguma coisa complicada ali. Então, tomar providências nesses trechos, Rua Santo Antônio, Avenida Brasil, e esse trecho indo para Muzambinho, próximo do Rostânia. Por favor, Departamento de Trânsito, tome as providências. E agora, para finalizar, só queria lembrar que a gente teve, na sexta-feira, a visita do deputado estadual Barros Munhoz, né, que eu faço questão de falar, porque é um deputado realmente que ajuda muito a nossa cidade, toda a região, e a gente aí percorreu vários lugares da cidade. E só queria adiantar também que ele já liberou aí 400 mil para construir um barracão para os cafeicultores lá no Distrito Industrial, 400 mil. Né? Acho que o total seria 1 milhão, mas já liberou aí 400 mil. E também vai ajudar outras entidades de Caconde. Enfim, depois a gente vai passando, né, até nas redes sociais também divulgando, mas eu queria agradecer a presença desse deputado, né, em nome de todos os cacondenses, em nome dos meus colegas, que realmente Barros Munhoz está sempre presente na cidade e faz questão de estar conhecendo as demandas de perto. É isso, muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Então, quero começar aqui também, né? Fiz 2 indicações. Uma é lá na iluminação, lá em cima, no bairro Redentor. Peço desculpa outra vez, cumprimentar os vereadores, o presidente, né? Pessoal de casa, que sempre eu esqueço de estar cumprimentando. E lá em cima está muito escuro. E uma mãe de uma aluna veio me falar que ela tem um cuidado, né, com a filha dela, porque chega da escola, fica ali na esquina, ali, ela mora um pouco mais para baixo lá, tem que passar nesse escuro. E ela também trabalha, passa lá e fica com medo, né? Não só ela, mas como outros alunos também, que estudam à noite, nas faculdades, tem que passar lá à noite. Então, e lá tá bem escuro, eu fui lá ver à noite, então precisa mesmo de uma iluminação. E a outra indicação também é uma lombada, lá indo para Muzambinho, numa curva perto da casa da Maria Bethânia. Ali tem uma entrada e saída de carro ali no bairro de baixo ali, e ali é muito perigoso. Um dia eu fui lá, fiquei vendo, os carros vêm com bastante velocidade lá. Para quem está saindo, o espaço da visão é muito rápido ali. Então, para ver se a gente põe um redutor ali, um redutor eu acho que já estaria bom. Então, estou aqui pedindo nessa indicação, e quero cobrar essa indicação aí, porque muitas vezes talvez a gente acaba fazendo indicação e fica aqui, né, fica meio esquecida. Mas talvez só vão lembrar a hora que acontece alguma coisa. E também quero, né, agradecer o Cristiano aqui, porque hoje à tarde um caminhão, né, de lenha, vindo de Muzambinho, e acho que quebrou a ponta de eixo, o negócio, o caminhão parou na subida, depois da ponte ali, depois que desceu a serra lá do Rostânia, e ele acabou voltando de ré, meio do barranco, e ficou atrapalhando o trânsito. E nisso, o vizinho lá, que estava lá, né, o vizinho do sítio onde que a gente fica lá também, ligou para mim, falando desse caminhão que tinha com uma máquina ir lá. E prontamente o Cristiano falou, eu vou vir conversar com o alemão, e já foram lá,
né? Já tirou o caminhão, puxou o caminhão. Então, quero agradecer o Cristiano, o alemão, né? Porque sempre quando talvez tenha hoje em dia, né, tem uma emergência, chove, cai uma árvore, qualquer coisa que acontece, talvez a gente é o primeiro a ficar sabendo. E o Cristiano, o alemão, tem nos atendido, né, esses pedidos da gente e faz o impossível. Pode ser de noite, pode ser, né, qualquer hora. Então, quero agradecer muito eles também. E agradecer também que ele já me passou que a roçadeira articulada lá já começou a roçar o engano e está indo para a beira do rio para fazer até a Fortalezinha lá. Então, quero agradecer também por esse pedido, né, que a gente tinha feito a indicação. E agradecer o alemão também, porque ali no Birão, ali, para frente do posto Prainha ali, tem a entrada do Birão ali. E lá estava muito ruim. E veio um rapaz lá e me falou para mim, né, que o carro, porque vai abaixando assim, já estava pegando embaixo, afundou ali, né, devido às chuvas, as coisas. Então, foram lá, passou uns dias, foram lá, arrumaram também, que eu tinha falado para o alemão, agradecer muito, né, por esse serviço também, porque eu sei que é difícil, né, muitas vezes a gente pede, não é atendido, mas eu entendo que o município é muito grande e é difícil mesmo atender, mas quando a gente consegue, a gente fica contente, o pessoal também que pede lá fica contente também, né, na medida do possível. Agradecer também ao Silvano, né, que eu tinha falado para ele, uma pessoa também me falou de uma árvore seca que tinha do lado de baixo do Souza, lá em cima, na rua dos Estados, e uma árvore seca e perigosa, qualquer hora aquela árvore ia cair, né? Então, a gente não sabe o momento que vai cair, uma hora pode cair em cima de um carro, cair em cima até de uma pessoa mesmo, e logo ele foi lá também e cortou essa árvore seca que estava lá. Então, agradecer o Silvano do Bar, a equipe dele que foi lá, né, agradecer. E também tive com o meu sogro também no hospital essa semana, também estava com começo de pneumonia. Agradecer todo o pessoal do hospital, né, enfermeira, o pessoal da limpeza, os médicos, pela atenção, pelo carinho deles, né, porque eu sei que não é fácil. Eu posei uma noite lá no hospital, sei que não é fácil, né? E a gente vê o carinho deles para dar o banho nos pacientes, nos doentes que estão lá. E uma coisa que a gente vê, que eles fazem com carinho, com amor, né? Todo o pessoal que faz, né, as refeições. Então, agradecer mesmo, que Deus abençoe e proteja eles, porque conviver com doente não é fácil, é triste. E também quero aproveitar aqui, agradecer o pessoal da congregação, né? Inclusive até o Vanderlei estava lá também, tocando uns hinos, né? Que ali é um momento de tristeza, a família, o doente, né? A gente estava tudo no quarto lá na enfermaria, e aqueles hinos bonitos, né? Estava acalmando o coração da gente. Então, eu sei que não é fácil a gente ir lá, dar uma palavra para um doente, sempre estar visitando um doente. É uma coisa que a gente deveria estar fazendo, e muitas vezes a gente não faz, né? Mas, e esse hino me tocou bastante lá, uns hinos bonitos, né? Os doentes lá, meu sogro estava lá, eu perguntei, olha o hino, né? Meu sogro, né, gostou, o pessoal que estava no quarto lá gostou. Então, agradecer eles também por essa atitude de carinho, de amor, né? Então, agradecer eles. E também, né, terminando aqui, que hoje eu já estou falando bastante, muito, agradecer também, né, o nosso deputado, Baleia Rossi, Caruso, e como eu vou falar agora, não sou político, e tenho como dever, obrigação, né, por bem da população, agradecer também o Barro Munhoz, que esteve aqui, né, que ajuda a Caconde, todos os outros deputados, Rafa Zimbaldi, outros que os deputados aqui dos nossos colegas vereadores, e eu não sei como também, né, eu vejo como obrigação minha, isso particular meu, quando tenho um deputado que vem aqui na nossa cidade, que ajuda a nossa cidade, eu acho que não custa nada ir lá agradecer pelas coisas que eles fazem na nossa cidade.
né? Isso eu estou falando, não sou político, não sou nada, então eu vejo uma obrigação, né? Muitas vezes, talvez, no começo ficava meio com receio, mas eu vejo, gente, temos que agradecer todos os deputados. Eu estou trabalhando para o Caruso, vou trabalhar para o Baleia, vou pedir voto para eles, vou correr, porque eu sei o quanto de coisa boas que eles trazem para Caconde, né? Mas não posso deixar também de agradecer os outros deputados, vir homenagear, né? Eles que passam aqui em Caconde. Então, quero agradecer todos, né? Não vou falar o nome aqui, porque tem bastante deputado ajudando. Então, muito obrigado a todos, e Deus abençoe a todos. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa aqui da Câmara Municipal. Boa noite aos ouvintes que estão nos assistindo nas redes sociais. Senhor presidente, queria começar também agradecendo o deputado Rafa Zimbaldi, que esteve presente aqui na nossa cidade, no dia 28, né, na quinta-feira passada, no espaço ali do Ranieri Mazzilli, que ele fez uma belíssima palestra, né, sobre o combate à violência em ambiente digital contra as crianças e adolescentes. Eu já tive o prazer de assistir essa palestra lá em Aguaí e dar os parabéns por ele ter vindo até Caconde e ministrar essa belíssima palestra. Também quero dar os parabéns para a funcionária Alderli, lá do Fundo Social, do CRAS, da Assistência Social. Ela empenhou muito para que conseguisse inserir no sistema aquela emenda parlamentar do deputado Arnaldo Jardim, no valor de 200 mil. Estava com dificuldade do sistema, o pessoal de Brasília também estava com muita dificuldade. Agradeceu o assessor Marquinhos de Pinhal, que ajudou muito, mas na sexta-feira foi inserido no sistema. Então, logo, logo, essa verba será liberada e será justamente para o fundo, para a assistência social de Caconde. Então, um agradecimento também ao deputado Arnaldo Jardim. E agradecer mais uma vez o deputado Gilmaci Santos e ao assessor Paulo Alegrete, de Divinolândia, nossa cidade vizinha, que hoje também entrou no sistema, no Sem Papel, uma emenda parlamentar de 100 mil, que é para a saúde, custeio da saúde. E vou deixar aqui minha opinião sobre o poder discricionário do prefeito José Afonso de aplicar essa verba que tornou-se uma polêmica de valor de 2,5 milhões, que esse ano não vai vir pelo DAD, vai vir de outra secretaria. A questão da praça, que é o mais polêmico, a praça não é da Matriz, é a Praça Coronel Joaquim José. É a praça de trás da igreja, como no modo popular ela é dita, né? E eu aconselho ao prefeito que faça uma divulgação, eu acho que está faltando isso, de uma minuta, né? Como que vai ser? Quando vai fazer uma obra, então tem um projeto, então apresente uma minuta do projeto. Do lugar mais sofisticado, existe a divulgação em 3D. Hoje, com a tecnologia, ela é fácil ser divulgada. Então, eu deixo aqui a minha sugestão, que a população tenha o conhecimento da ideia, desse poder discricionário dele, aí vai tomar opinião se é bom ou ruim para Caconde. Então, na minha opinião, no momento não é formada entre o sim e o não. Respeito o poder do prefeito. Se caso ele fizer errado, com certeza ele vai responder.
Mas se ele tiver certo, também vai provar que a ideia dele é excelente. Então, eu deixo como sugestão que ele faça uma divulgação. E com essas mídias hoje, redes sociais, que seja em 3D, que fica mais fácil para a população poder entender isso daí. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, muito boa noite. E muito boa noite com Jesus, né? Porque aí realmente a noite é boa. Muito boa noite também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, este mundo não é o nosso lar definitivo. Se a nossa esperança está verdadeiramente em Cristo, somos peregrinos neste mundo, a caminho de nosso lar eterno no céu. O pastor Billy Graham, um teólogo norte-americano, imortalizou estas palavras, palavras de vida eterna. E também, divinamente inspirado, afirmou o santo da Úmbria, São Francisco de Assis: morrendo é que nascemos para a vida eterna. Paulo José de Faria nasceu no dia 26 de março de 1961 e faleceu em 21 de maio de 2026. Filho do saudoso casal Paulo Luiz de Faria e Sebastiana Mendes Grilo. Toda a nossa Caconde conheceu Dona Sebastianinha, do Bazar São Judas Tadeu. Empresária muito querida, estimada na nossa terra. Paulo também é irmão de Maria José de Faria. Casou-se com Edna Mara Pedro em 21 de 12 de 1966. Casou-se com Eda Mara Pedro. Ela nasceu em 21 de 12 de 1966 e faleceu em 10 de maio de 2026. Uma pessoa também muito querida e filha de uma família muito nobre da nossa comunidade. O Paulo casou-se com Eda Mara em 27 de novembro de 1987. É pai de Graziela Mara de Faria, 34 anos, e de Alexandre José de Faria, 33. Casado com Jéssica Junqueira Moraes e avô de Lorena Junqueira Moraes de Faria, de 14 anos, e Arthur Junqueira Moraes de Faria, de 6 anos. Ele fundou e dirigiu o jornal Notícias de Caconde. Aliás, desculpem, hoje eu estou falhando mesmo. Depois de meio século, começa a dar defeito mesmo, hein? Você viu? Os que não chegaram, hein, presidente? Podem erguer a mão para o céu, porque a gente falha nas leituras muitas vezes. Fundou e dirigiu o jornal Gazeta de Caconde, no qual atuaram repórteres, redatores, articulistas, entre os quais o jornalista Deuselino Ramos, que foi realmente um ícone da comunicação em nossa terra e de saudosíssima memória. Amigo e irmão, tenho muitas saudades dele. Que Deus o abençoe nas moradas do Pai, onde ele se encontra, querido amigo e irmão. Paulinho da Gazeta, como passou para a história,
prestou inestimáveis serviços como importante agente de informação e de fomento à arte, à cultura, à educação. Além de jornalista, era também fotógrafo. Ao mudar-se para a Vargem Grande do Sul, em 1997, instalou naquela cidade a empresa Ideal Color. Logo tornou-se, juntamente com a esposa e também fotógrafa Edna Mara, referência em serviços de revelação de fotografia, cobertura de casamentos, batizados, primeira Eucaristia, crisma, aniversários, etc. Em 2008, passou ao filho Alexandre José a função de fotógrafo. Paulinho da Gazeta foi um ser humano excepcional. Eu conheci muito de perto, porque com ele também tive o privilégio de trabalhar na Gazeta de Caconde como repórter, como redator. Coração imenso, sempre ajudou quem o procurava, fazendo tudo de bom que estivesse ao seu alcance. Além de brilhante profissional nas áreas de comunicação e fotografia. Em síntese, Paulinho da Gazeta foi um grande profissional e zeloso pai, esposo e avô. Transmitiu princípios e valores que continuam norteando muita gente no caminho do bem, especialmente seus entes queridos. Abriu portas para muitas pessoas, era carismático, comunicativo e muito prestativo, qualidades com as quais conquistou expressivíssimo número de amigos. Razões, entre outras, pelas quais esta moção de pesar à família torna-se também uma forma de o Poder Legislativo reconhecer os inestimáveis serviços prestados pelo jornalista, pelo comunicador, fotógrafo, mas também como ser humano. E uma oportunidade de manifestação de pesares pelo falecimento dele, a todos da família Faria e também da família Pedro. Que Deus os abençoe, os guarde e que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre cada um deles, lhes dando, conforme está na promessa, a graça da bênção celeste e a paz que este mundo não pode realmente dar. Porque às vezes a gente quer ler Camões, ler os Lusíadas, a gente vai numa biblioteca e compra, e lê, ou então compra. A gente quer ler Iracema, idem, não é? Mas a paz só Deus a tem para dar. Então que Ele, o Pai Celestial, por acréscimo da sua graça, dê essa paz aos familiares, aos filhos, aos netos, à família do Paulinho e da Eda. Ambos voltaram para a sua pátria de origem, um perto do outro. É só isso, senhor presidente. Muito boa noite, tudo de bom para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de falar sobre a explicação pessoal, eu solicito ao diretor da secretaria para que espécie ofício novamente à prefeitura solicitando informações quanto aos projetos plano de carreira e o plano diretor, porque nós temos aí que justificar ao Ministério Público esses atrasos. Então, que espécie esse ofício solicitando essas informações sobre esses dois projetos para que sejam encaminhados aqui. E eu me lembro do plano diretor, que na época eles pediram 60 dias de prazo. Já se passaram aí
vários meses. Então, é nosso dever também de cobrar essas informações para que a gente possa, então, dar andamento nesses 2 projetos. Solicito também ao diretor da secretaria para que reitere um ofício também ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a contratação de um engenheiro de trânsito para que faça realmente um estudo em nossa cidade para que resolva os problemas. A preocupação nossa e de vários vereadores que fazem as indicações, solicitando cobrança, melhorias, mas é preciso que haja também um engenheiro responsável, um engenheiro de trânsito capacitado, para que faça um levantamento, um estudo de que maneira pode ser feito a melhoria em nosso trânsito, em nossa cidade. E cobrando também ao prefeito, antes todo mundo reclama sobre estacionamento. Mas antes de criar aí a tão sonhada Zona Azul, que é uma reivindicação de toda a população, é preciso que o prefeito também dê condições antes de fazer, de enviar esse projeto. Então, é preciso que haja aí a circular em nossa cidade, para que tente, pelo menos, amenizar o nosso trânsito aqui. Nós tivemos aí na quinta-feira essa palestra feita aí pelo deputado Rafa Zimbaldi, que foi muito importante para nós, para a nossa comunidade, que são essa violência contra crianças, jovens, adolescentes, né? E valeu a pena, foi muito, muito válida, serviu de exemplo para os pais, aos diretores de escola, e aproveito para agradecer a Arielle, a funcionária que acompanhou também, nos ajudou na instalação de som e a preocupação dela também em nos ajudar. Ao Natanael, que eu pedi a ele, e prontamente nos ajudou também na transmissão. E ao Silvano Novaes, que também não posso deixar de falar da ajuda que ele deu para que esse evento se tornasse melhor. Tivemos problema de som, mas graças a Deus esses 3 funcionários aí colaboraram e muito. Não sei se vocês sabem aí, mas esse final de semana as chuvas intensas aí no sul de Minas, né, algumas cidades aí foram intensamente danificadas pela chuva de granizo, fortes ventos. Então, fica um alerta também. São cidades vizinhas de Caconde, né, Alterosa, Campo do Meio e outras cidades aqui do sul de Minas. Fica o alerta para a nossa defesa civil. Atente com esses climas, com esses fatos aí que a natureza pega a gente de surpresa. Então, que fiquem atentos quanto às mudanças climáticas, isso que a gente sabe que pode ocorrer. Quanto ao leilão, como o Richard disse aí, antes de fazer realmente um leilão, é preciso que a prefeitura elabore, sim, laudos, os preços, de que maneira tem que ser feito. E eu trabalhei na prefeitura durante mais de 10 anos. E eu fiz um leilão também, na época. O Frank foi o leiloeiro, que eu chamei para ser o leiloeiro oficial. E, na época, era um carro, o Diplomata, que o então ex-prefeito Edgar tinha comprado. Era um carro seminovo. E, apesar de eu ter feito vários cursos, mas eu ainda fiquei indeciso sobre como elaborar. Naquela época, eu liguei ao CEPAM. Naquela época, era o CEPAM que fornecia informações para nós. E, prontamente, eles me informaram. Primeira coisa, você tem que... a realidade, por que quer fazer o leilão de um carro seminovo? Eu tinha que justificar. E aí eu tive que fazer um laudo
baseado nos acontecimentos, que o prefeito tinha sido cassado pela Câmara de Vereadores, juntar toda essa documentação e provar o porquê que eu estava fazendo leilão de um carro seminovo, que seria muito importante para a comunidade e para a própria prefeitura. Então, foi assim um aprendizado que eu tive, baseado na Lei 89 de 1972, que era a lei de licitações daquela época, mas eu sempre ficava precavido. Antes de fazer, eu consultava o CEPAM, tirava informações, e até mesmo de outras prefeituras, como faziam em certos casos de leilão. A mesma coisa em imóveis e sucatas, que a gente fala, é tudo sucata. Mas é preciso que haja avaliação, é preciso que haja uma comissão que dê o parecer correto, né, e verificar realmente os preços, de que maneira foram elaborados. Então, é preciso que haja, assim, vários critérios antes de elaborar um projeto aí de leilão. Tem que estar muito atento, principalmente hoje, com as mudanças de leis, a gente sabe a responsabilidade que tem. Então, não é simplesmente fazer um leilão, juntar tudo, fazer um pacote e fazer um leilão. Não é assim. É preciso ter pareceres, é preciso ter laudos, é preciso elaborar tudo para que não haja, como aconteceu, né, de ser paralisado aí, suspenso um leilão, e isso acaba prejudicando a própria administração. Então, fica aí também um alerta ao setor de licitação, que elabora os pregões, aí, os leilões, para que reveja, né? E eu sempre falo que é preciso muitos funcionários fazer cursos de capacitação. Isso a prefeitura tem que investir antes de cobrar, mas dê aos funcionários também condições de trabalho, dê a eles preparo, porque são funcionários de carreira, e eu sempre falo isso, o prefeito passa 4 anos, os funcionários ficam, mas eles têm que ter essa capacitação, e a prefeitura tem o dever de dar a eles condições de trabalho, condições de estar sempre fazendo cursos, aprimorando cada vez mais os conhecimentos. Então, e isso quem ganha é o próprio funcionário, mas a população também. E isso deixa, assim, os vereadores numa situação mais tranquila. Opa, a prefeitura está fazendo correto. Porque cabe a nós, realmente, a fiscalização. E se a gente for levar a sério, e como devemos levar a fiscalização, a gente vê várias irregularidades. Então, fica aí um alerta à municipalidade para que tome essas iniciativas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.